E hoje nós vamos começar então falando sobre esse tema, vestindo a camisa, percebendo a honra, percebendo como honroso é a gente vestir a camisa nessa metáfora que a gente está usando, né? Vestindo a camisa do reino de Deus. Para isso nós vamos ler a palavra do Senhor, queridos, apenas 2 versículos que estão em Efésios capítulo 3. Peço para você ir até lá com a sua Bíblia. Efésios capítulo 3, os versículos 1 e o versículo 14. Leremos apenas esses 2, depois, obviamente, usaremos outras partes das Sagradas Escrituras. Efésios capítulo 3, o versículo 1 e depois o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Por essa causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. E ainda o versículo 14 diz, novamente a expressão, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Oremos mais uma vez, queridos. Senhor, somos gratos pela graça do Senhor, graça sem fim, que acabamos de cantar. Somos gratos pela presença do Senhor no nosso meio, entre nós. Somos gratos pela palavra do Senhor, escrita, divinamente inspirada, sob a influência do Espírito Santo de Deus. Que nesse momento o Senhor possa nos falar essa palavra que tem norteado a nossa vida, a vida da igreja, que possa vir e possa encontrar corações cujas sementes de fato germinem e frutifiquem para o louvor da Tua glória. Nos abençoa, Senhor, nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus queridos, eu tenho dentro de mim, dentro do meu coração, o que o pastor Bill Hybels, um pastor americano bem conhecido, definiu muito bem uma expressão que ele chamou de descontentamento santo. E eu começo esse sermão dizendo que eu tenho isso dentro de mim, um descontentamento santo. Esse descontentamento santo nada mais é do que um desejo constante de melhora, de aprimoramento, de aperfeiçoamento, de progresso. De uma certa forma, é uma contínua insatisfação, mas não uma insatisfação do jeito ruim, uma insatisfação com o estado atual das coisas, que gera não murmuração, porque às vezes a insatisfação gera murmuração, mas não é uma insatisfação desse tipo. Não gera murmuração, pelo contrário, gera reflexão e ação para que a situação seja alterada e melhorada. Então, não importa, por melhores que as coisas estejam, eu tenho dentro de mim essa coisa que eu não sabia definir. Aí quando eu li o livro do Bill Hybels, com esse nome, Descontentamento Santo, eu cheguei à conclusão, tá aí, é exatamente isso que eu sinto, e agora alguém conseguiu me explicar isso. Descontentamento santo. Eu espero que você também tenha isso. Então, eu estou dizendo que eu tenho esse descontentamento santo, e é por isso que há coisas que me incomodam. Há perguntas que permanecem sem respostas. Há equações que simplesmente não fecham. Eu vou dizer algumas aqui. Eu disse que essa série de mensagens vai ser forte, vai nos incomodar, vai nos desafiar. Por exemplo, algumas dessas perguntas, dessas equações que não fecham. Nós não cremos que a mensagem do Evangelho é a solução para o mundo. Não cremos nisso. Então, por que nós não estamos compartilhando essa boa nova do Evangelho a todo vapor? Nós não cremos que o Deus soberano,
provedor e todo-poderoso está conosco, não cremos que Deus é soberano, provedor e todo-poderoso? Então, aí vem a outra pergunta: por que nós somos tão tímidos na nossa expressão de fé? Então é algo que não fecha. Por um lado, nós cremos na soberania, na providência de Deus, mas por outro lado, nós temos uma vivência cristã muito tímida, uma expressão de fé, que às vezes não é nada ousada. Nós não acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, que é luz para iluminar o nosso caminho. Poderíamos dizer tantas outras coisas sobre a palavra de Deus, mas então por que nós não nos levantamos corajosamente para defender as Escrituras e para espalhar o conteúdo das Escrituras, os valores das Escrituras para as outras pessoas? Nós não acreditamos que a igreja, queridos, é um projeto de Deus para abençoar o mundo. Não acreditamos nisso. Se estamos na igreja, é claro que acreditamos, se temos lutado por ela, é claro, mas então por que não estamos nos envolvendo mais efetivamente com a sua missão? São perguntas. Uma das principais razões, teriam outras, claro, que eu enxergo, é que os crentes não estão vestindo a camisa. E eu creio que aqui todos entendem bem essa metáfora, do vestir a camisa. É uma linguagem que eu creio que é bem brasileira, vem dos esportes. Há muitas camisas, sejam elas do vôlei, do basquete, mas principalmente do futebol, que é muito claro no nosso país. Há muitas camisas que são vestidas com muita honra. Quando um jogador é apresentado lá e vai vestir a camisa de um determinado time, e hoje não vou falar nenhum aqui, se eu fosse falar vocês iam ficar bravos comigo. Então, quando é apresentado lá, vou vestir com muita honra essa camisa. É a camisa só de um time, que vai só tentar fazer gol no outro e ganhar um campeonato para divertir as pessoas. Nós estamos vestindo a camisa do reino de Deus, queridos. A questão é, nós temos honrado essa camisa. E para que de fato nós honremos essa camisa, um novo tipo de crente, é aí que eu quero chamar a sua atenção, um novo tipo de crente precisa surgir do cenário eclesiástico. Um novo tipo de crente tem que aparecer na igreja local. Um novo tipo de crente tem que fazer parte da igreja presbiteriana na Trindade. Que tipo de crente é esse? Um tipo de crente mais convicto das verdades do Evangelho. Um tipo de crente mais apaixonado pela pessoa de Deus. Isso é muito importante, queridos. Um tipo de crente mais apaixonado pela pessoa de Deus, por quem Deus é. Um tipo de crente mais comprometido com a igreja de Deus. Um tipo de crente que veste a camisa do reino de Deus de uma maneira mais honrada. Nos 2 versículos que nós lemos da palavra do Senhor, Paulo fala sobre 2 coisas imprescindíveis em relação à causa de Deus: sacrifício e oração. Eu sempre gostei dessas 2 coisas, Teve um tempo que eu caminhei muito com essas 2 palavras, sacrifício e oração. Quando eu tive a oportunidade de ir à Coreia do Sul, já há bastante tempo atrás, para visitar as igrejas lá, eu voltei com essa certeza de que a igreja da Coreia, que são os maiores do mundo, cresceram por causa dessas 2 coisas. Por causa do sacrifício das pessoas, por causa da oração. As pessoas se sacrificaram em prol do Evangelho e as pessoas oraram. E por isso o resultado veio. E nós lemos isso aqui no apóstolo Paulo. Os 2 versículos que nós lemos nos dizem, queridos, que pela causa do Evangelho Paulo estava preso. É isso que ele diz: por essa causa eu, prisioneiro do Senhor. Ele estava preso. Isso denota que ele estava se sacrificando por causa do Evangelho.
Mas também ele diz lá no versículo 14 que pela causa do Evangelho ele se colocava de joelhos. Esse binômio, sofro por causa do Evangelho, me sacrifico por causa do Evangelho, me coloco de joelhos por causa do Evangelho. Pela causa do Evangelho ele se sacrificava a ponto de se tornar prisioneiro. Pela causa do Evangelho ele calejava os seus joelhos em oração. E poucas pessoas na história, que a gente pode elencar e lembrar, vestiram a camisa do reino de Deus de forma tão honrada, tão honrosa quanto o apóstolo Paulo. Nós vamos falar sobre isso adiante, mas vamos pensar um pouquinho como isso aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Tudo começou na estrada de Damasco, a história bem conhecida, quando ele teve um encontro com Cristo. A Bíblia diz assim, descreve esse momento, eu vou passar rapidamente aqui. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor, caído lá? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Naquele momento, Paulo teve um encontro com Jesus e a sua vida transformada para sempre. A partir de então, ele abandonou o seu status religioso que ele carregava. E aí ele vai dizer, quando ele escreve à igreja de Filipos, dizendo assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Filipenses 3,7. Então ele teve um encontro com Jesus, ele considerou o seu passado religioso como perda para um lucro maior, que era Jesus. Paulo ganhou uma nova identidade e uma nova missão. Paulo vestiu a camisa e se empenhou por causa do Evangelho. Olha só esse versículo que ele escreve: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar, aliás, em prol da vossa alma. Isso aqui revela alguém que estava vestindo a camisa com muito empenho. Eu de boa vontade, tá? Não é com a cara feia, não é emburrado, não é por constrangimentos, de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Isso está em 2 Coríntios 12:15. Mas ainda falando sobre essa trajetória de Paulo, que caiu, e se levantou uma nova pessoa, que ganhou uma nova identidade, uma nova missão, considerou tudo perda por causa de Cristo, que se decidiu gastar em prol do Evangelho. Paulo também se sacrificou, queridos, e sofreu pela camisa do reino. Eu quero que você preste atenção no texto das Escrituras que eu vou ler. É Paulo falando sobre a sua trajetória de sofrimento. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, ou seja, a deriva. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Veja só tudo o que o apóstolo Paulo consegue elencar aqui, o que ele viveu na prática, sofrendo por causa do Evangelho. Meus queridos, quando nós vestimos a camisa do reino, 1% do que o apóstolo Paulo fez, as coisas mudarão sensivelmente. Como podemos honrar a camisa do reino? Essa é a pergunta que eu quero fazer e responder. Então, em primeiro lugar, quero falar diretamente com você. Honre. Como você pode honrar a camisa do reino? Honre, percebendo a nobreza da causa do Evangelho. Essa é a primeira lição principal dessa noite. Honre, percebendo a nobreza da causa do Evangelho. Paulo tinha mais absoluta consciência de que a causa do Evangelho era nobre.
Por isso ele se envolveu com garra, entusiasmo, fervor e paixão. E num versículo bem conhecido ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho. Você sabe bem esse versículo, porque é o que? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. Paulo não se envergonhava, Paulo defendia, Paulo sofria, Paulo se dedicava ao máximo, queridos, ao progresso do Evangelho. Em outra passagem ele diz: e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho do Evangelho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, segundo Timóteo 2, 1, 12. Eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei quanto ele é nobre, eu sei que ele é o poder de Deus. E nós precisamos resgatar então essa convicção, queridos, da nobreza da causa do Evangelho. Precisamos entender que militar da causa do Evangelho é mais importante do que defender os animais em extinção, embora isso seja importante, mas hoje tem muita gente militando nessas causas. Precisamos entender que militar na causa do Evangelho é mais importante do que lutar contra o aquecimento global, embora isso seja muito importante, não estou dizendo que não é importante. Precisamos entender que militar na causa do Evangelho, queridos, é muito mais importante do que salvar algumas árvores. Hoje tem gente que morre por árvores, se amarram em árvores, você não corta essa árvore de jeito nenhum, e é capaz de morrer por aquela árvore, enquanto que nós estamos vestindo a camisa do reino de Deus. Nós não temos essa militância, a capacidade, esse fervor, esse entusiasmo. Então é isso que nos falta. Precisamos honrar, vestindo a camisa do reino de Deus, percebendo quão nobre, quão honroso é. E falando sobre isso, eu quero dizer duas coisas importantes. Primeiro, a causa de Deus tem princípios nobres. Há princípios na causa de Deus, do reino de Deus, da igreja, do Evangelho, que merecem o nosso engajamento. Eu vou citar alguns aqui, rapidamente, queridos. O princípio do casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. O princípio do amor a nós mesmos, ao próximo e sobretudo a Deus. Mas tem outros. O princípio da compaixão, da misericórdia, da bondade para com os necessitados. São princípios nobres do Evangelho. O princípio da sobriedade, do equilíbrio e da moderação. São princípios do Evangelho que a gente vê a sociedade ignorando, e por isso a gente tem uma sociedade tão esquizofrênica, tão entediada, tão insatisfeita. O princípio da equidade, da igualdade e da justiça são princípios do Evangelho. E o mundo está tão longe desses ideais. O princípio da fidelidade, da honestidade, da integridade. Vale a pena acreditar, internalizar, viver e disseminar esses princípios. Mas a causa de Deus não tem apenas princípios nobres, ela também tem ideais nobres. Há ideais no Evangelho que merecem o nosso engajamento, que merecem que a gente coloque a camisa e saia e vá a campo e lute. O ideal, queridos, vou dizer alguns aqui, de salvar vidas do destino cruel do inferno. Será que não vale a pena nós vestirmos a camisa e irmos lá? Colegas da faculdade, amanhã começam as aulas, né? Os nossos jovens estão de parabéns, vamos ter lá uma ação evangelística amanhã. O ideal de transformar vidas que estão à beira do precipício, o ideal de restaurar famílias em situações desesperadoras, o ideal de conferir significado a pessoas que estão vazias de sentido. É nobre servir ao Senhor. É nobre ser embaixador do reino. Então nós precisamos perceber a nobreza que é servir a Deus, queridos. A nobreza de ser presbítero, aqui eu quero ser assim bem mais específico. A nobreza de ser presbítero. E não é para bater no peito, nem aos olhos dele. E respeito que eu sou presbítero. Não, é nobre ser presbítero. É lutar, é abençoar as pessoas, é liderar as pessoas. A nobreza de ser diácono. A nobreza de ser um líder de ministério, a nobreza de fazer parte do grupo de música, estar aqui adorando o Senhor e conduzindo a igreja em adoração,
a nobreza de compor uma diretoria de departamento, a nobreza de ser um intercessor, de ser aquele que dobra os joelhos, talvez não apareça para os outros, mas está abençoando a igreja, a nobreza de cuidar da projeção aqui. Isso é muito nobre. Hoje aconteceu um pouquinho, né? Foi lidar com a porta, né, Mica? Fica todo mundo perdido, né? Então, extremamente nobre a nobreza de ser um professor da escola bíblica dominical. Honre ao Senhor vestindo a camisa e percebendo o quanto isso é nobre, queridos. Em segundo lugar, honre, vírgula, dedicando-se por inteiro. Então honre percebendo o quanto isso é nobre, mas honre dedicando-se por inteiro. No final da vida de Paulo, sobre quem nós estamos falando nessa noite, ele pode dizer, ou ele pôde dizer, sem nenhum constrangimento, as seguintes palavras, e muitos aqui sabem de cor: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4,7, a última carta que Paulo escreveu, possivelmente das últimas palavras de Paulo, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Esse versículo revela uma dedicação espetacular à causa de Deus. Combati o bom combate. A questão é, estamos nós combatendo o bom combate? Completei a carreira, é o que ele diz. Nós vamos completar a carreira. Tem tanta gente que tem ficado pelo caminho e desistido. Guardei a fé, ele diz, estamos guardando a fé pura, genuína no Senhor Jesus Cristo. Estamos vestindo a camisa do reino com honradez. Mas o fato é que Paulo, em todo o tempo, depois da sua conversão, ele se dedicou por inteiro à causa de Cristo. Com o versículo que eu já citei, vou lançar mão de novo, ele diz: eu me gastarei de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Então o desafio em relação à causa de Deus é: dedique-se por inteiro e não pela metade, querido. Essa frase é importante. Dedique-se por inteiro e não pela metade. Deus espera a dedicação do seu melhor e não do seu pior. Deus espera a dedicação das suas primícias e não das suas sobras. Às vezes a gente dá a Deus o que sobrou, não é o que é mais importante, não é o primeiro. Deus espera a dedicação de tudo e não de algumas partes. Deus espera a dedicação do agora e não do depois. Agora algumas dicas práticas sobre essa questão da dedicação por inteiro. Vamos lá. Como a gente pode se dedicar por inteiro, que às vezes isso assim parece meio abstrato, né? Então eu vou dizer aqui algumas coisas bem práticas. Primeiro, dedique o seu tempo. Você quer se dedicar por inteiro ao Senhor? Dedique o seu tempo. Dedicar-se à causa de Deus requer investimento de tempo. Dar a Deus a vida, né? Que às vezes também a gente fala assim: entreguei minha vida a Deus. Dar a Deus a vida significa que você vai ter que separar tempo para Ele. Tempo para ler a Bíblia, tempo para orar, tempo para vir à igreja, tempo para vir à escola dominical, tempo para estar na reunião de oração, tempo para participar dos grupos pequenos. Então dedicar a vida inteira significa que eu vou viver menos para mim mesmo e mais pela causa de Deus. Segundo, dedique seus talentos. Como você pode se dedicar por inteiro? Dedicando seu tempo, dedicando seus talentos. Todos têm talentos naturais, todos têm habilidades. Eu já falei essa estatística aqui, vou repetir. Há uma pesquisa que diz que cada pessoa tem cerca de 700 habilidades. Todos nós temos. Eu pergunto, onde estão essas habilidades? Mas mais do que isso, mais do que talentos, mais do que habilidades, quem é novo nascido, quem é convertido, tem uma coisa mais fantástica e especial, que são o quê? Os dons do Espírito Santo de Deus, que é a capacitação sobrenatural que Deus nos dá para realizarmos a sua obra, para a edificação do corpo de Cristo, para o progresso do reino. Então não enterre o seu talento. Eu pergunto, vou fazer algumas perguntas aqui para você pensar. O que você sabe fazer bem?
O que você tem vontade de fazer na igreja? Qual é a sua inclinação? De que maneira você pode servir a causa do Evangelho? São perguntas que você precisa responder. De que maneira nós podemos dedicar, queridos? Dedique seus recursos. Falei bastante sobre isso no acampamento, vou passar rapidamente aqui. Seja um investidor do reino de Deus. E dedique, sobretudo, o seu coração. Dedique seu tempo, dedique seus talentos, seus recursos, mas, sobretudo, querido, dedique o seu coração. O seu coração precisa ser todo de Deus, inteiramente de Deus, exclusivamente de Deus. E aí, essa questão do dedicar-se por inteiro será verdadeira na sua vida. Nós vamos terminar. Em terceiro e último lugar, honre. Honre mantendo grandes expectativas. Honre mantendo grandes expectativas. Então você honra percebendo quão nobre é. Você honra dedicando-se por inteiro. Mas você também honra a camisa do reino mantendo grandes expectativas. Em Filipenses 3,14, Paulo disse assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha essa expectativa de alcançar o prêmio, a coroa que Jesus tinha guardado para ele. Em 1 Coríntios 15:58, um dos meus versículos preferidos da Bíblia, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. E o versículo, depois de exortar, desafiar, diz assim: sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Tenha grande expectativa, porque o trabalho não é vão. Em Efésios 3:20, aí sim um versículo extraordinário, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Nós precisamos ter grandes expectativas. Por quê? Porque aquele que opera em nós é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Então, uma das maneiras de nós honrarmos ao Senhor, queridos, é mantendo grandes expectativas em relação à nossa vida espiritual, em relação à nossa família, no que diz respeito ao reino de Deus, em relação à igreja e, por fim, em relação ao impacto que nós podemos ter no reino de Deus. Deus se agrada da nossa ousadia. Nós não estamos jogando para sermos rebaixados. Não é igual uns times que tem por aí, né? Eu não me aguento, né, Vanderlei, de falar sobre isso. Nós estamos jogando para sermos rebaixados. Quando nós entramos em campo, nós estamos jogando para sermos vitoriosos, queridos. E não entendam aqui, queridos, como um discurso triunfalista. Estou falando da palavra de Deus. Nós temos que crer que Deus nos põe em campo. E quando a gente honra a camisa, quando a gente veste a camisa, quando a gente dá o sangue, se sacrifica, e ora, Deus faz grandes coisas, queridos. Nós precisamos fazer isso. E aqui eu estou me lembrando de algo que nós vivemos essa semana, foi? E assim eu vou terminar, tá? E aí eu já meio que dou um aviso e já ilustro bem o que eu estou querendo dizer com isso aqui. Da igreja crer, né, que Deus está no controle, Deus está fazendo as coisas. Então nós estamos aqui com uma necessidade, que é sair desse local até dia 30 de abril. Nós podemos estar aqui. A partir disso, nós temos que estar já no outro lugar. Quando nós temos orado, quando nós temos buscado, clamado e procurado, né, presbítero Oswaldo, virtualmente, mas não só virtualmente, andado por aí. E aí nós estávamos reunidos na quarta-feira com o conselho e a junta diaconal. E aí nós estávamos propensos, né, a irmos para uma direção. E graças a Deus, naquele dia, Deus já tinha dado uma resposta positiva. Eu tinha recebido uma ligação dizendo que a nossa
nosso pedido, solicitação de cessão de uso do templo ecumênico da UFSC, todos os domingos, tinha sido liberado para nós. Isso é uma bênção, né? Glória a Deus por isso. Deus tinha nos respondido. Mas aí chega uma ligação que muda os rumos. E aí Deus abre uma outra porta. Possibilidade de nós irmos para um lugar que nós já tínhamos ido lá no começo. É um lugar mais amplo, mais espaçoso, melhor, mais bonito, mais bem localizado, mais visível. Estamos ainda em fase de fechar essa negociação e assinar o contrato. Mas aquela ligação naquele momento é um indício claro de qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, ao invés de a gente estar, de repente, alugando ali um lugar que a gente estava aqui quebrando a cabeça com os diáconos, o que vamos fazer, como vai ser a nossa escola dominical, como vamos colocar as pessoas, e de repente Deus abre uma outra oportunidade. É Deus, queridos, fazendo mais do que a gente está pedindo. É Deus nos conduzindo para coisas maiores e melhores. Então vamos crer nisso, vamos confiar nisso. Vamos ter a expectativa da bênção de Deus no presente, daquilo que Deus vai fazer agora, das transformações, das mudanças, do crescimento, do progresso. Mas vamos também ter a expectativa do futuro. A Bíblia diz assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então lá no final nós teremos também uma grande recompensa, que é Deus nos entregando essa coroa da vida, para aqueles que forem vitoriosos. Então vamos vestir a camisa do reino de Deus, com paixão, com entusiasmo, com alegria, com fervor, percebendo quanto isso é honroso, nos dedicando por inteiro e mantendo grandes expectativas em relação ao futuro. Vamos nos dedicar. E tudo o que nós fazemos ou fizermos, queridos, é apenas uma pequena resposta ao que Cristo fez por nós na cruz do Calvário.